Voar de avião está cada vez mais fácil. Com passagens promocionais e facilidades no pagamento, muitos estão cruzando céus para encurtar distâncias e agilizar a viagem. Mas será que as pessoas já perderam o medo de voar? Divirta-se com histórias engraçadas na matéria Medo de Avião, produzida pela nossa parceira, a produtora de Multimeios. Voar se tornou imprescindível nos dias de hoje. Seja para negócios ou para turismo, o transporte aéreo é às vezes a única opção. Mas essa não é uma tarefa fácil e prazerosa para muitas pessoas. E você, tem medo de voar? Não, não tenho medo de voar. Não tenho medo, acho que a sensação é até gostosa, te dá um friozinho na barriga. Não tenho medo de voar, porque é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo. Um pouco. Indo pra Argentina e teve uma turbulência e o avião quase caiu. Não, eu não tenho medo de voar. Parece que a maioria não tem muito medo de voar, mas há quem trema de medo na hora de encarar uma viagem de avião. Então aperte os cintos, o Produtora de Notícias já está no ar. A ficção já retratou diversas vezes o medo de voar. Além dele, as telonas já exibiram cenas de tragédias aéreas impressionantes. Precisa voltar para o seu carro. Tem alguém ferido? Alguns feridos, mas não é nada grave. Abaixe, socorro! Apesar disso, há quem não se amedronte quando o assunto é a aviação. E eu tô aqui com a Milena, que é médica, e além de não ter medo de voar, ela pula de paraquedas. Ela vai me contar isso agora. Por que você não tem medo de voar e por que você pula de paraquedas? Como surgiu isso na sua vida? Eu sempre gostei um pouco de coisas radicais, bungee jump, paraquedas. Aí em 2007 eu fiz um intercâmbio para Nova Zelândia e lá muitos esportes radicais. Aí uma turma, a gente, vamos pular de paraquedas. Aí eu fui, foi sensacional, pulei 3 vezes só lá. E eu sempre gostei de altura e tal, aí foi muito bacana. E é por isso que você não tem medo de avião, então? É que no salto são 45 segundos de queda livre. Então eu acho que isso foi um bom motivo, assim, para não ter medo quando tá no avião, que é tudo fechadinho e bem mais seguro. E que dica que você daria para quem tem medo de voar? O que essas pessoas devem fazer para poder perder esse medo de vez? Eu acho que é curtir mesmo o momento, quando você está lá em cima, ficar na janelinha, olhando aqui embaixo, dar uma viajada, assim, tentar ficar relaxada. Acho que não tem uma dica em si o que fazer, não. Acho que é só tentar curtir. Então a dica é relaxar. A dica é relaxar e aproveitar. Desastre no aeroporto mais movimentado do Brasil. Um avião da TAM com capacidade para 170 passageiros derrapa na pista, atravessa a avenida em frente a Congonhas e atinge um prédio da TAM. O Airbus partiu de Porto Alegre e se acidentou quando pousava em Congonhas. 8 pessoas morreram na queda de um bimotor em Juiz de Fora, Minas Gerais. Entre as vítimas estavam os executivos de uma das maiores indústrias de alimentos do país. Mas a realidade é que continua a surpreender. Apesar de ser o meio de transporte mais seguro, acidentes de avião às vezes não podem ser evitados. E convenhamos, põe medo em todo mundo, inclusive na dona Noemi. O meu maior medo de avião é os mecânicos não fazerem um serviço eficaz nos aviões. E isso é uma grande coisa que necessita de um voo perfeito. E também as turbulências que sempre a gente aceita numa boa, porque não tem como sair dessas, né? Mas agora eu já perdi bastante o medo, porque eu já voei várias vezes. Então a gente chega no consenso de que tudo corre bem, né, nos aviões. E teve alguma experiência que a senhora achou que não fosse ter solução, que a senhora ficou com muito medo? No caso de uma turbulência muito forte que houve quando eu fui lá em Israel. Isso aí me botou muito medrosa. Mas eu cheguei na compreensão que todos que estavam ali também estavam com vida e também estavam com medo. Então, na próxima vez que a senhora for viajar, nada de medo. Tem que relaxar e aproveitar a viagem, é isso? Desde que a gente vá fazer um voo assim na empresa, que seja uma empresa considerada uma empresa 100%, aí a gente começa a perder o medo. A dona Noemi já perdeu o medo de voar, mas a história não é a mesma com o Felipe. A primeira vez que eu viajei de avião foi para São Paulo. Foi assim,
tava sem nenhum parente, tava só eu e uma professora que a gente foi participar de um evento, então isso foi mais apreensivo ainda, né? Porque não tinha ninguém, assim, nenhum familiar, uma pessoa mais chegada para relaxar um pouco. Mas eu senti muito medo. O começo, quando o avião vai levantar o voo, assim, aquele frio na barriga, é uma sensação, vou te falar que eu fiquei meio... Não gostei muito, não. A segunda vez, na volta, né, vamos colocar assim, já estava mais acostumado. Mas até hoje você tem medo de voar? Até hoje eu tenho medo de voar. Não é muito comum, não sai viajando de avião. Foi só mais essa oportunidade mesmo, mas eu acredito que se eu tiver uma nova oportunidade eu vou sentir esse medo ainda, com certeza. E a Cristiane, que não tem medo, tem pavor? Cris, então você tem muito medo de voar, né? Eu não tenho medo, eu tenho pânico. Pânico total? Pânico total. Não só eu tenho pânico, como eu apavoro quem tá do meu lado. E por que isso? Me conta. Eu não sei se teve um motivo especial, mas eu nunca acreditei no avião. Eu sei que todo mundo pode falar que é o meio de transporte mais seguro, e realmente mas eu não acredito no avião, porque quando tem alguma coisa é muito difícil de alguém se salvar, e eu sempre me vejo num acidente de avião. E a primeira vez que eu voei foi um voo muito longo, foi do Rio até Paris, e teve um problema, a gente teve que fazer uma escala para trocar um problema de turbina, e eu fiquei meio apavorada. Minha mãe estava do meu lado, já tinha tomado um vinho, falou assim, que isso, curte essa viagem. Eu falei assim, como curtir se a gente está parado com problema na turbina? Mas aí continuou, meu medo foi crescendo. Em 1997, eu fui passar uns meses na Espanha, em Barcelona, e fui para uma viagem de final de semana em Ibiza. Aí, na volta dessa viagem, aconteceu um probleminha, que eu acho que chama quando o avião cai no vácuo, não sei o termo técnico. Então a sensação que a gente tinha era que o avião estava em queda livre, como se fosse um elevador caindo. No começo todo mundo rindo, achando graça, depois todo mundo gritando, todo mundo chorando, e foi uma confusão danada, mas conseguiram estabilizar o avião. A partir daí, meu medo só aumentou. Então, toda viagem que eu faço, pode ser que essa viagem seja de meia hora, 40 minutos daqui ao Rio, ou daqui a Paris, ou qualquer lugar que seja, eu vou em pânico o tempo inteiro. Antes, eu não tomava remédio, porque eu achava que eu tinha que estar bem para socorrer as pessoas e me socorrer. Depois eu pensei assim, vai morrer todo mundo mesmo, então eu vou começar a tomar remédio. Aí, a hora que eu entro no avião, eu já tomo um remédio para dormir, eu tenho aumentado bem a dose, para eu não atrapalhar as pessoas que estão do meu lado. Viajo de mão dada com quem está do meu lado. Pode ser que eu conheça ou não essa pessoa, na maioria das vezes não conheço. Não escolho a pessoa, obviamente. Pode ser uma pessoa bonita, feia, pode ser um homem, uma mulher, não interessa. Eu peço licença. A primeira vez eu não peço, quando o avião treme eu agarro a pessoa, aí da segunda vez eu peço licença e pergunto, você pode me dar a mão? E vou o tempo inteiro de mão dada com a pessoa. Eu só te desejo sorte nas próximas viagens, tá, Cris? Obrigada, vou lembrar de você, mas de qualquer jeito vou aumentar a dose do remédio para tentar não incomodar os companheiros de viagem do meu lado. Com medo ou não, viajar de avião pode ser uma grande diversão. Da próxima vez que voar, respire fundo, põe as cadeiras na posição vertical e curta o frio na barriga. Boa viagem!